Já pensou você demorar até os 30 anos para conseguir atingir o sucesso ou o auge do seu futebol? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses jogadores. Bora lá? Pra assinar uma obra de arte na vida, meu Miro. Esse Romero. Fala, seu Cachorro. beleza? Eu sou o Edu. Bem-vindos ao canal. Peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, é muito importante, né? Compartilhe o vídeo com algum amigo seu, manda no seu grupo do WhatsApp ou entre nos nossos grupos. Tem grupo do Telegram, tem grupo do WhatsApp, tem grupo do WhatsApp de recados, tem grupo do WhatsApp de mensagens liberadas. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Começar essa lista aqui com quem me inspirou a fazer o vídeo, que é o nosso Germán Cano, jogador do Fluminense, né? O Cano está atualmente com 35 anos, cara. 35 anos, Germán Cano. É o artilheiro do futebol brasileiro na atualidade. Ele tem mais gols do que jogos, se eu não me engano são 20 gols em 19 partidas nessa temporada, jogando pelo Flu. Ele estourou pro futebol de vez, assim, principalmente pro futebol sul-americano, aos 32 anos, quando foi contratado pelo Vasco do Independiente de Medellín. Ele é argentino, nunca se firmou no futebol argentino, ele foi fazer sucesso lá na Colômbia, né, com uma média de gols absurda, já depois dos 30 anos. E aí quando ele vai pro Vasco, em 2020, aos 32, ele joga muito bem. Depois ele vai pro Fluminense no ano passado, em 2022, vai muito bem, é artilheiro do Campeonato Brasileiro e nessa temporada se mantém como artilheiro do futebol brasileiro, não só do campeonato, tá? Então, tá jogando muito o Germán Cano e foi o cara que me inspirou a fazer essa lista. Segundo nome da lista é o Benzema. Lógico que o Benzema sempre foi um grande jogador desde a época de Lyon, desde quando era muito jovem no Lyon. Obviamente, sim. O negócio é que o Benzema passou a ser ainda mais importante depois dos 30 anos, com 31 anos basicamente, na temporada 2018-2019, que desde então o Benzema marca pelo menos 30 gols na temporada. Antes disso, ele ficava na média de 15, 16 gols com o Cristiano Ronaldo, obviamente, batendo todos os recordes de gol. O Benzema jogava em pró do Cristiano Ronaldo. Quando ele passa a ser o principal jogador do Real Madrid, ele começa a empilhar gols e ser artilheiro. Tanto que ele recebe a bola de ouro aos 34 anos, pela temporada excelente que ele fez pelo Real Madrid, coroada com o título da Liga dos Campeões. Eu acho que só na temporada 19-20 que o Benzema fez 28 gols, mas todas as outras, desde a temporada 18-19, são 30 ou mais gols, tá? Enfim, o Benzema foi pro Real Madrid em 2009, muito novo ainda, né? Com 19 anos, se eu não me engano. E tá jogando muita bola, mas depois dos 30, exatamente aos 31 anos nessa temporada que eu falei, ele começou a escalar ainda mais degraus e ficar ainda melhor do que ele já era. Então por isso que o Benzema tá aqui. Terceiro nome da lista é o Modric. Cara, o Modric sempre jogou muita bola, tá? No Tottenham ele jogou muita bola, mas foi pro Real Madrid aos 27 anos, considerado velho por alguns. Aos 30 anos em 2015 ele faz uma temporada espetacular e desde então, mano, ele já ganhou bola de ouro. Tudo bem que eu considero a bola de ouro do Modric injusta, mas venceu a bola de ouro com 33 anos de idade. Depois continua fazendo temporadas incríveis. Essa temporada do Modric é boa, mas a última temporada que o Real Madrid ganhou 14ª Liga dos Campeões foi uma temporada espetacular. Pra mim, a melhor temporada dele com a camisa do Real Madrid, aos 37 anos. Então, assim, é um jogador que vem em ascensão desde os 30 anos e é um absurdo o que esse cara joga, tá? Quarto nome dessa lista, Van der Sar. O Van der Sar começou a carreira no Ajax, foi muito bem no Ajax, tá? Ganhou Liga dos Campeões e tudo, era um grande goleiro. Ele vai pra Juventus e não se firma. Em 2001, aos 31 anos, ele troca a Juventus pelo Fulham, da Inglaterra, time pequeno de Londres. Ele fica no Fulham por 4 anos, até 2005, quando troca, aos 35 anos, o Fulham pelo Manchester United, e aí ele passa a jogar muito mais ainda. Aos 31 ele melhorou, e aos 35 ele atingiu o ápice da carreira, e foi assim até encerrar a carreira, com 41 anos, pelo Manchester United, jogando muita bola e sendo um goleiro espetacular. Tanto que o Van der Sar era um grande goleiro, ele passa a ser um dos melhores goleiros de todos os tempos quando ele vai para o Manchester United aos 35 anos. Então é espetacular o crescimento do Van der Sar até ele encerrar a carreira, tá? Quinto nome da lista, Pavel Nedved. Ele atingiu o ápice, né, depois dos 30 anos. Ele foi bola de ouro com 32, né, 31, se eu não me engano, em 2004, com 31 para 32 anos. Foi quando o Nedved venceu a bola de ouro da France Football. Em 2002, aos 30 anos, ele começou a jogar muito mais do que ele jogava antes. Ele jogou muito bem nos times que ele passou, na Lazio inclusive, mas chegando na Juventus,
com 29, se eu não me engano, ele passou a ser imprescindível, passou um dos melhores jogadores do mundo na época, tanto que venceu a bola de ouro pela Juventus, né? Mas jogou muita bola o Pavel Nedved até encerrar a carreira, né? Ele sobe a Juventus de divisão depois daquele Calciopoli e encerra a carreira depois, mas foi espetacular e foi a partir dos 30 anos que ele melhorou. Sexto nome da lista, o ótimo goleiro Santiago Canizares, que foi goleiro do Real Madrid e do Valência, mas o auge da carreira do Canizares aconteceu aos 30 anos, a partir de 1999, quando ele foi pro Valência, né? Ele foi pro Valência, aliás, uma temporada antes, e no Valência ele foi campeão espanhol, foi 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões, acho que 2 vezes campeão espanhol também, teve a melhor fase da vida dele no Valência e ficou por lá até encerrar a carreira com 39 anos em 2008, né? Ele ficou de 98 até 2008 com a camisa do Valência, é um grande ídolo do clube, se eu não me engano, o maior goleiro da história do Valência, tá? O Valência que hoje luta para não cair na Espanha, mas sempre foi um clube grande do futebol espanhol. Sétimo nome da lista, Diego Milito, que em 2009, 2010, aos 30 anos de idade, atingiu o ápice da sua carreira jogando pela Inter de Milão, onde foi um dos melhores jogadores do título da Liga dos Campeões da Inter, né? Fez gol, foi muito importante, ao lado do Sneijder e do Eto'o, foi extremamente importante, um Eto'o saindo do Barcelona, escanteado pelo Guardiola, foi ser campeão na Inter de Milão da Champions League, jogando como dupla de ataque do Milito, né? O Eto'o deixou de ser o 9 centroavante porque o centroavante foi o Milito e ele jogou muita bola, tá? O Milito que ficou na Inter de Milão entre 2009 e 2014. 2009 foi o ano de chegada do Milito na Inter. E aí depois da Inter ele volta pro argentino e vai jogar no Racing, onde ele encerra a carreira 2 anos depois, tá bom? Oitavo nome dessa lista é o Di Natale. Antônio Di Natale, que a gente já falou aqui outras vezes. O Di Natale que em 2009 atingiu o ápice da carreira jogando pela Udinese aos 32 anos, né? Ele jogou na Udinese, obviamente, entre 2004 e 2016. Em 2009 e 10 foi o ano que ele fez mais gols pela Udinese, sendo artilheiro do campeonato italiano, se eu não me engano, com 32 gols marcados, ou 28, eu não lembro. Como eu falo, eu faço de cabeça, né, gente? Eu boto aqui, eu esqueço de anotar, algumas coisas vêm de cabeça, eu prefiro até, porque eu acho que fica mais natural. Mas enfim, o Di Natale, em 2009, aos 32 anos, atingiu o ápice da sua carreira e ele continuou em grande forma, pelo menos até os 36, 37 anos, jogando muito bem pela Udinese, tá? Tanto que aos 35, se eu não me engano, ele recusa uma oferta do Milan, que tentou contratar ele. Nono nome dessa lista é o Emerson Sheik, que fez a carreira inteira, né, a primeira parte da carreira inteira, basicamente jogando no futebol árabe do Catar, tanto que ele se naturalizou Qatari, foi jogador da seleção, acabou não jogando mais depois, mas ele vem pro Flamengo em 2009 com 30 para 31 anos. Depois ele passa, o Flamengo acaba campeão do Brasileirão, né, o Sheik vai embora antes do fim do Brasileirão, mas ele jogou a primeira parte ali pelo Flamengo, depois ele vai embora, volta pro futebol Qatari, até que ele volta pro futebol brasileiro para jogar no Corinthians. E aí ele atinge o grande ápice da carreira dele aos 34 anos, na Libertadores do Corinthians de 2012, onde ele joga muito, principalmente o segundo jogo da final, né? Tem até a mordida que ele dá no Schiavi e tal, é bem marcante aquela passagem do Sheik, mas o ápice dele mesmo foi em 2012, a Libertadores do Corinthians, com 34 anos de idade. Décimo nome dessa lista é o Pedro Jeromel, do Grêmio. Excelente, chegou no Grêmio com quase 30 anos, né? Já fazendo 30 anos em 2015 e se tornou um dos maiores zagueiros do Grêmio, né? Acho que um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Capitão do time, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, multicampeão estadual. É um grande ídolo do Grêmio, ainda está no Grêmio, né? Tá com 37 anos atualmente, já joga bem menos, né? Se machuca bastante, mas foi um grande zagueiro. E o auge dele, pra mim, foi justamente 2016, 2017, com 31 e 32 anos, e era um grande zagueiro, tanto que chegou até a seleção brasileira e foi para a Copa do Mundo com 33, né? 2018, 33 anos ele foi convocado para a Copa do Mundo para defender o Brasil, foi reserva, mas estava lá. E não podemos deixar de citar também o 11º dessa lista, que é o Jailson. Lógico que vai ter outros jogadores, você pode citar aqui nos comentários para fazer uma parte 2, né? Mas o Jailson no Palmeiras era um jogador praticamente desconhecido, né? Foi contratado para ser reserva até que o Fernando Praz se machucou gravemente e ia perder boa parte da temporada, né? O Palmeiras em 2016 teve que colocar o Jailson para jogar a reta final daquele título. O Cuca colocou o Jailson como titular do Palmeiras e ele fez um final de campeonato espetacular, praticamente não levou gols, foi muito importante na conquista do título brasileiro de 2016 pelo Palmeiras. O Jailson com certeza devia ter sido lembrado
porque ele foi muito importante num título muito importante do Palmeiras, tanto que ele continuou titular por um tempo, o Fernando Praz já voltou como reserva dele, né, foi alternando até que o Jailson virou titular e depois acabou seguindo a vida, mas foi um goleiro muito importante e impactante na história do Palmeiras e tudo isso começou a acontecer quando ele tinha 35 anos em 2016. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí, faltou alguém? Quem que você acha que faltou? Diz aí nos comentários pra gente fazer a parte 2. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, queijo, até logo e